do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me o gole da divina vontade para minha alma. Dai-me a tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante o dia. Amém. Ó Maria, Mãe de Jesus e minha mãe, eu te entrego e te consagro minha vida como fez teu filho Jesus. Abandono-me ao teu direito de mãe, ao teu poder de rainha, a sabedoria e o amor com que Deus a planificou, renunciando totalmente ao pecado e àquele que o inspira. Te entrego meu ser, me abençoe minha vida, especialmente a minha vontade, para que tu tenhas em teu imaculado coração materno e ofereça continuamente ao Senhor, junto com o sacrifício que tu fizeste de ti mesmo, de tua vontade, e em troca ensina-me a fazer como tua divina vontade, a viver nela. Amém. Vamos ao estudo, os estudos na Divina Vontade, Livro do Céu, do volume 11 até o volume 20. Vamos meditar o primeiro trecho do volume 17, do dia 10 de junho de 1924. Quem vive na Divina Vontade, tudo deve encerrar em si. A Divina Vontade é princípio, meio e fim do homem. Esta manhã, tendo recebido a Santa Comunhão, segundo o meu costume, estava dizendo ao meu querido Jesus: doce vida minha, não quero estar sozinha ao estar contigo, mas quero a tudo e a todos junto comigo. E não só quero a coroa de todos os teus filhos, mas também a coroa de todas as coisas criadas por ti, que juntamente comigo na interminabilidade de tua santíssima vontade, onde eu tudo encontro, prostrados aos teus pés, todos juntos te adoremos, te agradeçamos, te bendigamos. Uau, uau, né? Essa oração da Luísa aqui fala muito do entendimento da missão dela, né? Porque o Filho da Divina Vontade, ele está unido a tudo, toda a criação, a redenção, a santificação, todos os atos de Deus, né? Toda a vida de Deus. Então, ela não quer só estar com ele, mas ela quer tudo que vem dele, né? Estar com ele em todas as obras, estar com ele em todos os feitos do Fiat e chamar todos, sendo a porta-voz, né? Da Divina Vontade, chamar todos para fazer coroa diante de Deus, né? Chamar aos próprios atos de Deus, toda a criação, reunir todos os filhos, né? E juntos, ali, na santíssima vontade de Deus, poder adorar e agradecer e bendizer. Então, o Filho da Divina Vontade não reza sozinho, ele reza com todos, com toda a criação, né? Quando você reza no Fiat, você tem o tudo encerrado em você, você nunca está sozinho, né? Não é uma coisa assim, só sua, mas é universal, né? Engloba todos.
Então, ali ela é a portadora, né? Ela representa toda a família humana. Ela está chamando toda, reunindo de novo toda a família humana para fazer coroa diante de Deus. Então, ela é uma mãezona, né? Também, mamãe também. Então, assim também a gente sabe que a gente nunca está sozinho. Por isso nós podemos louvar com o sol, nós podemos louvar com o mar, nós podemos louvar com a luz. A gente louva o Senhor com toda a criação, né? E a gente não sente uma separabilidade, né? Ali está uma criação e eu sou outra criação, mas a gente sente uma família, né? Uma família. Cada elemento está em uma ordem, uma posição. Desde a matéria inanimada, desde uma pedra, né? Aí vem já os vegetais, que é um outro grupo, né? Aí vem os animais, que é outro grupo. Depois vem o homem, que está acima, né? Dotado de memória, inteligência e vontade, corpo, alma e espírito, que tem essa natureza, né? Que foi feita a imagem e semelhança de Deus. Mas todos juntos somos obras das mesmas mãos, da mesma vontade. Nós somos nascidos de uma mesma vontade. Então, nós somos vindos de um mesmo parto, porém em ordens diferentes, né? Nós não somos iguais aos animais, né? Por isso que não se pode dizer que o homem é animal, porque a gente veio de um mesmo fiat, a gente veio de um mesmo faça-se de Deus, que quis, tanto que quis a criação quanto quis o homem, mas a criação foi feita para o homem, então, ou seja, ela está abaixo, ela foi feita para servir o homem, né? E para o homem também administrar. Então, assim, tudo tem uma proporção, uma ordem, uma hierarquia, um equilíbrio, né? Isso é maravilhoso, né? Deus faz tudo perfeito. Mas nós somos como que uma família, porque nós vimos do mesmo parto, nós somos frutos da mesma vontade. Então, o sol é criação de Deus, está na ordem, está lá no seu ponto fixo onde Deus colocou. As plantas estão na ordem, estão no seu ponto fixo onde foram colocadas. As criaturas, os animais estão na ordem, estão no ponto fixo onde Deus os colocou, cada um na sua classe, cada um na sua raça, cada um na sua espécie, né? E todos em ordem, pois estão no seu posto, né? Então, quem agora precisa também entender que precisa voltar para esse posto, porque saiu desse posto o homem. O homem precisa também estar na ordem, o homem precisa estar no seu lugar, né? O homem também precisa fazer coroa ao Criador, se colocando no seu lugar, estando no seu posto, né? Então, a Luísa está reunindo todo mundo, porque quem trabalha na unidade do Fiat encerra tudo em si, né? Deus coloca tudo nela, né? Deus encerra tudo nela, né? E ela pode distribuir essa vida, ela pode louvar e chamar o sol a louvar, ela pode louvar e chamar as flores a louvar. Ela se sente parte de tudo, ela não vê como algo inerente a ela, mas ela começa a ver que com a criação, ela pode bem dizer a Deus, né? Que ela pode se unir à criação. Então, se ela está no lugar, se ela está numa chuva, ela pode louvar a Deus. Ela pode aproveitar daquele bem, daquela chuva e fazer um ato de amor a Deus, utilizando de alguma forma daquela água da chuva, né? Louvando a Deus através daquela água da chuva. Então, ela pode recriar louvores, né? Criar vida de louvor, de amor para Deus, né? Tudo isso fala da vida dela, tudo fala de Deus para ela. Então, ela vê o sol, ela sente o vento, e ela não só sente um vento, né? Mas ela fala, esse vento está soprando para mim, é o amor de Deus. Ou seja, ela vê uma inseparabilidade dela, ela vê que tudo foi feito para ela. E ela dá tudo para ele, né? Ela usa aquilo que ela recebe em devolução para Deus, em agradecimento. Então, ela não vê nada mais como algo assim que não tem nada a ver com ela, mas ao contrário, tem tudo a ver, porque tudo fala do amor do Criador para comigo e também tudo eu quero falar do meu amor para o meu Criador. Então, também quero unir ao meu Criador, também quero. Não é que você tem que fazer uma oração diária de ficar assim. Nesse momento eu quero chamar o vento, vem louvar a Deus. Eu quero chamar o sol, vem louvar a Deus.
Eu quero chamar as estrelas. Tem hora que você sente uma inspiração para fazer uma oração assim, dependendo do lugar que você tá, contemplando a natureza, mas não quer dizer que só vai valer se todo dia eu repetir, se eu lembrar de tudo. Não, a Luísa já passou por tudo. A Luísa fez os giros em tudo, né? E ela fez em nome de todas as criaturas. Ela fez em nome de mim, de você. Mas hoje, na unidade do Fiat, você vivendo na divina vontade, você encerra também tudo em si, em você. Deus encerra tudo em você. Então, você está nisso também, nesse ato de louvor. Você está também. Só de você estar na intenção, faz a sua oração inicial, de viver todos os seus atos na divina vontade. Então, você está em tudo, né? Você participa de tudo, toda essa vida divina, tudo esse resultado do Fiat de Deus, né? Tudo que Ele criou, você está em tudo isso, sabe? Pela sua intenção, pela consciência que você tem que estar. Mais do que dizer palavras, é a consciência que você tem de que você está em tudo isso. Então, quando a Luísa chamou aqui, que era a coroa de todos os teus filhos, ela quis falar por nós também. Chamou nós também para participar disso. Então, você é fruto disso, dessa oração, né? Então, precisa se colocar assim, entender que é desse jeito, né? Você está aqui, né? E enquanto eu dizia isso, eu vi todas as coisas criadas corriam para fazer coroa a Jesus, para dar-lhe cada um a sua homenagem. E eu acrescentei: olha, meu amor, como são belas suas obras, como o sol fazendo de seus raios braços, enquanto se prostra para te adorar, sobe a ti para te abraçar e te beijar, como as estrelas, fazendo-te coroa, te sorriem com seu doce cintilar e te dizem: grande és tu, te damos glória por todos os séculos dos séculos. Olha que maravilha! Como o mar corre com seu amoroso murmúrio, como tantas vozes argentinas te diz, graças infinitas ao nosso Criador. Eu junto com o sol te abraço, te beijo, com as estrelas te reconheço e te glorifico, com o mar te agradeço. Então, a gente precisa entender que a gente não, quando a gente volta para a ordem, que é a vida na divina vontade, a gente está participando de todos esses atos, né? Porque a gente não tem ato isolado na divina vontade. Todos os atos da criação e dos homens, das mulheres, na divina vontade, estão encerrados nessa unidade do Fiat. Então, você vivendo na divina vontade, você está louvando no sol, você está louvando as estrelas, você está louvando no murmúrio do mar. Ali também está você, né? Você está junto, porque a gente é uma família enorme. A gente é uma família enorme, né? Nós pertencemos à família divina. Então, isso é muito grande. Então, é como se fosse uma orquestra. Pensa assim. Então, tá lá o sol fazendo sua música. Tá a lua fazendo a sua música. Tá o mar fazendo a sua música. Tá o vento fazendo a sua música. Tá as montanhas fazendo a sua música. Tá as flores, as borboletas, os pássaros, todas as espécies de aves estão fazendo a sua música. Todas as espécies de animais estão fazendo a sua música. Animais que voam, animais térreos, animais aquáticos, até as micro, né, as bactérias, as coisas mais pequenas estão fazendo seu louvor, porque estão no seu lugar, né, louvando a Deus com a sua música. Então nós, homens, também precisamos entrar nessa orquestra. Precisamos entrar no nosso posto e fazer o nosso louvor. E como as vozes ele deu para nós falar, a comunicação, então vamos pegar o microfone, né? Vamos cantar, vamos fazer, né, o solo, né? Então nós temos que dar o nosso louvor também, nós temos que fazer parte dessa obra divina, né? Também cantar, esse canto só vai ser em harmonia se a gente estiver em nosso posto, porque o homem é como se ele cantasse de forma desafinada, enquanto ele não está no seu lugar. Não sai dele um hino bom, um hino bonito.
agradável a Deus, uma música bonita, ser uma música toda embaraçada, uma música toda fora do tom. Por quê? Porque o homem não está alinhado com Deus, não está afinado. Ele está totalmente desafinado por causa da contaminação, por causa de estar com sua vontade humana sem Deus, né? Está totalmente desordenado. Então ele canta desordenado, né? Tudo que ele faz é desordenado. E Deus não pode tirar um louvor digno para ele, para glorificar ele, porque ali saem muitas coisas, mas muitas das vezes o homem está louvando a si mesmo, está louvando as coisas do mundo, mas não está louvando a Deus como a criação está louvando a Deus. Então é muito sério. Então, ali nessa oração foi reunido cada um de nós. E a Luísa sendo essa pessoa representando toda a raça humana para pegar no microfone de novo, assumir o seu posto, mas cantar a música divina. Cantar uma música harmoniosa. Né? Não fazer feio, né? Para a criação olhar e falar assim: nossa, que horror! O homem que Deus deu memória, inteligência e vontade, mais atributos para nós. É esse tipo de música que ele canta para Deus, ele que pode cantar a canção mais bonita, que Deus encerrou nele coisas que não pôs em nós, né? Dotou ele de algo único, tornou ele a sua imagem e semelhança. Mas Deus não canta desse jeito, igual essa pessoa está cantando. Deus não fala assim, Deus não pensa desse jeito. Tá feio demais, tá passando vergonha, né? Agora, quando você canta em harmonia com o Criador, quando você está em harmonia com o Criador, você não passa mais vergonha, né? Mas sai um cântico do próprio Deus em você, né? Porque na criação está selado os atributos de Deus. A criação fala desses atributos de Deus, daquilo que Deus, do jeito que Deus pôs nelas, continua imutável. Não saiu da ordem, não se perdeu, né? É por isso que é ridículo, né? A pessoa falar de evolução, que as espécies se evoluem, né? Como se uma espécie modificasse e tornasse uma outra coisa. Ninguém nunca viu isso acontecer, mas eles afirmam que aconteceram. As espécies evoluíram até chegar no que é agora. Ridículo isso, né? Então, assim, elas são o que são. Desde quando Deus falou, faça-se o sol é o que é. Desde quando Deus falou, faça-se o mar é o que é. E o separe das águas. Então, o mar, você vê que ele não, né? Às vezes acontece, né? Um maremoto, alguma coisa assim, devido aos movimentos das placas tectônicas, e a gente sabe tudo que é flagelo que Deus permite, né? Mas assim, mas o mal obedece à ordem divina e ele não passa da sua linha, né? Quando ele bate na areia ali do mar, ele já vem com ondas enfraquecidas. Ele sabe, ele tem o seu limite, marca até o mar, marca até a terra, né? Ele fica até a marcação ali, né? Mostrando quando Deus falou mesmo, que separe as águas da terra, né? Então, assim, tudo que Deus fez é perfeito e permanece como é, né? Então, por que o homem não está? O homem precisa estar. Isso é o chamado. É que Deus fez o homem para encerrar nele tudo. O homem tem um princípio, meio e fim. Ele não pode terminar do jeito que está, no mundo que está dizendo que a gente... Não importa se você é uma pessoa mal resolvida, né? Não importa se é uma pessoa que não encerrou ainda, tipo assim, que não se desenvolveu ainda. Seja você como você é, né? Mesmo que você seja meio doido, meio esquisito, né? Com esses pensamentos, com essas atitudes, não seja você desse jeito. Esse é você, sempre foi você e sempre será você. Você nasceu assim, vai viver assim, vai morrer assim. Mentira, né? Deus quer fazer com que o homem volte, né? Que o homem passe por esse processo. Ele tem a divina vontade, é o princípio, meio e fim do homem. Então, ele precisa voltar para sua finalidade, né? Para aquilo que ele foi criado para ser, para aquilo que Deus, na vida dele, né, desenvolveu tudo na vida dele para trazer ele para essa ordem e o fim, né? Então, a obra que Deus fez, da criação, da redenção e da santificação, fala do que quer fazer em nós, né? Que ele não quer deixar a gente inacabado, né? Ele quer nos restaurar, por isso que mandou Jesus como esse meio, como essa redenção,
justamente para nos purificar, para nos santificar. Então sempre vai partir para a finalidade da gente viver na divina vontade, que é a ordem, que é o estado original para qual nós somos criados. Não pode parar em nenhum ponto. Basta que eu seja homem remido e estou completo. Não, nós não estamos completos sendo remido. Ontem uma coisa, eu estava vendo um pedacinho do PHN e o Peter falou uma coisa muito certa. Ele falou assim, gente, eu sempre bato nessa tecla. Parar de pecar não é santidade. As pessoas acham que encerra tudo em não pecar mais. Não, ele falou assim, isso é o princípio. Tanto que quando a gente começa na vida na divina vontade, parar de pecar, que a gente achava que é a coisa mais difícil, que era com certeza a finalidade de tudo era não pecar mais, é uma das primeiras coisas que você começa a viver, está no volume 1. Você já vai para a 7ª morada se viver bem o que está no volume 1 na prática. Entende? Parar de pecar é o princípio. Por quê? Porque Jesus veio, ele é o meio, né? Jesus nos redimiu para que paremos de pecar. Mas o fim é voltar à ordem, à originalidade, né? É ser divinos, não só salvos, mas divinizados. Então, é isso que Deus quer. Deus fez tudo que Deus fez e mandou Jesus lá no seu ato único já. Criou, redimiu e santificou. Então, esse ato único fala do que Deus quer também completar em nós, né? Completar em nós. Nós somos esse vaso que precisa ser encerrado, né? Precisa ser moldado por Deus. E Ele quer fazer isso por completo. Então, muitos querem o mínimo, né? Basta que eu me salve. É o mínimo, né? Mas se a gente for... quando a gente conhece a Deus, a gente sente de muita caridade, que é o próprio amor que Ele nos dá. E querer que Deus faça tudo que Ele sonha em nós é uma maior caridade para com o nosso Criador, é o maior ato de gratidão para com Deus. É quando a gente deixa Ele fazer tudo, não só o mínimo, mas deixa o Pai fazer tudo que é necessário, sabe? É uma forma assim de reconhecer e de agradecer mais ainda a redenção, porque ele fala assim que ele fica como um rei rejeitado, que tem o reino, que abriu as portas do reino, mas os homens insistem em viver como pobres nesse reino de riqueza, que Deus deu várias riquezas a ponto de deixar o homem trilionário, que são as graças, o conhecimento dele, né? Os bens que ele deixou de santidade. O homem não vai buscar os bens para se santificar, ele pega o mínimo. E prefere continuar sujo, maltrapilha, e por rei, isso é uma afronta a tanta misericórdia que foi aberta, né? Então Deus escancarou os portões da misericórdia com a vinda de Jesus. Deus abriu o céu. Esse abrir o céu significa abrir um palácio, abrir bens que estavam fechados. Então deu para nós uma oportunidade gigante. O homem quer o mínimo, né? E tá bom, né? Tá bom demais, né? Quer o mínimo de Deus e pensa que não pode. Muitos, né, são formados assim também, né? Para não querer mais do que o mínimo, porque seria soberba, né? Seria orgulho demais, né? Querer a santidade. A pessoa que fala assim, eu estou buscando a santidade, nossa, essa daí soa como... Nossa Senhora, parece que ela tá, sabe? É uma fariseu essa daí, né? Nada a ver. Essa aí quer ostentar a santidade. Essa aqui tá ostentando. Não. Isso é um amor muito grande que faz a gente subir as escadas e querer mais de Deus. Se está aberto, ele fala, vinde a mim. Ele não fala da bem-aventurança. A bem-aventurança nos chama a criatura a viver a santidade. Então, ele está dizendo, feliz você mesmo que vim. Feliz você que tem fome e sede de justiça, que quer a verdade, que quer viver na verdade. Então ele chama as pessoas, né? Ele quer, né? A gente está enxertado nele para receber a vitamina dele, para receber os nutrientes dele, para produzir também os frutos. E os frutos é a santidade. Então, é muito sério.
E só conhecendo Ele vai vir esses frutos, né? Enquanto eu dizia isso, eu vi todas as coisas criadas corriam para fazer coroa a Jesus, para dar-lhe cada um a sua homenagem. E eu acrescentei: Olha, meu amor, como são belas as suas obras, como o sol fazendo de seus raios braços enquanto se prostra para te adorar. Sobe a ti para te abraçar e te beijar, como as estrelas fazendo-te coroa te sorriem, com seu doce cintilar e te dizem: Grande és tu, te damos glória por todos os séculos dos séculos. Como o mar corre e com seu amoroso murmúrio, como tantas vozes argentinas te diz, graças infinitas a nosso Criador. E eu junto com o sol te abraço, Jesus, e te beijo, e com as estrelas eu te reconheço e te glorifico, com o mar te agradeço. Maravilha. Mas quem pode dizer tudo o que eu dizia, chamando todas as coisas criadas ao redor de Jesus? Imagino, né? Veio muitas inspirações no coração dela, né? Porque de tudo você pode falar de Deus, né? Você vê que com tudo, sabe, você faz tudo criado, abre uma comunicação com Deus, de modo que em tudo, aonde você estiver, na situação que você estiver, você pode pensar em Deus, falar com Deus e usar disso para amar mais o seu Criador. Igual a Luísa fez, essa inspiração, né? Ela chamou o mar. Então, quantas orações o mar pode inspirar a gente a fazer? Quantos pensamentos sobre Deus ver o mar e meditar e ouvir o murmúrio do mar pode nos falar sobre Deus e nos fazer falar com Deus? Então, realmente, quando ela fala assim, quem pode dizer tudo o que eu dizia, não tem como ela relatar palavra por palavra, porque foi nascendo uma oração, né, uma inspiração divina nela. Né? Porque quando tudo faz a gente meditar, a criação faz a gente meditar, né? Eu acho que é o comentário da Denise que eu li, que ela estava falando isso. Meu Deus, quando eu penso na criação, eu fico horas e horas meditando, né? Que só na criação dá para ficar horas e horas meditando. Tudo me faz meditar, tudo. É verdade. Tudo nos faz meditar. Tudo. A nossa respiração pode fazer a gente meditar horas e horas, né? Então, como a gente vai falar assim, não tem muito o que falar com Deus. A gente tem muito para falar e nunca parece o suficiente, né? Porque tudo nos fala de Deus. Nosso corpo é uma criação, é um universo. Nossa, a gente tem um universo em todo lugar, né? Você tem um universo incrível, gigantesco, cheio de coisa que é a criação, que é a terra, mas você também, você corpo, tem também um universo infinito. E que com seu coração você vai pensar na divina vontade batendo por você. Com a sua respiração você vai pensar na vida divina em você. Com seus olhos. E aí você pode meditar. Então assim, tudo fala de Deus. Tudo fala de Deus. E nós, em tudo falamos de Deus? Né? Se eu quisesse dizer tudo, seria muito longo. Me parecia que cada coisa criada tivesse um ofício distinto para poder oferecer sua homenagem ao seu Criador. É verdade. Quando você vai meditar, você tira uma experiência de cada coisa criada. E cada coisa criada parece que fala de um atributo de Deus, né? Tem um ofício, né? Para comunicar a Deus. Agora, enquanto eu fazia isso, eu pensava entre mim, que perdia o tempo. É desse jeito mesmo. E que não era este o agradecimento que devia fazer-se. Ah, não. Achei que ela estava falando que o tempo passava de tanto que eu meditava, mas lá vem a Luísa complicar aquilo. Agora, enquanto fazia isso, pensava entre mim que perdi o tempo e que não era o agradecimento que devia fazer-se a Jesus depois da comunhão. E disse a Jesus. E ele, todo bondade, me disse: Minha filha, minha vontade contém tudo. E a quem nela vive, não deve escapar nada de tudo o que me pertence. Mas bem que se lhe escape uma só coisa para dizer que não me dá toda a honra e a glória que minha vontade contém.
Portanto, não se pode dizer que sua vida seja completa nela, nem me dar correspondência por tudo o que meu querer lhe deu, porque tudo dei a quem vive na minha vontade, e vou ter com eles como que em um triunfo sobre as asas das minhas obras, para lhe dar nova correspondência do meu amor. E eles devem vir pelo mesmo caminho para me darem a nova correspondência deles. Então, essa oração é a oração que mais agrada a Jesus, né? Ela estava bendizendo a Deus pelas obras da divina vontade, porque foi a divina vontade que fez tudo. E engraçado, né? Que parece que é bem diferente mesmo. Que assim, a gente louva com aquilo que ele permite, com os acontecimentos da nossa vida. Porque, no caso da Luísa, teve esse chamado de instinto, ela de girar por tudo, por cada coisa criada, por não uma fazendo, é como se todos fizessem. Então, cada detalhe, parece que ela olhou para cada detalhe e meditou. Então, é por isso que ela ficou muitos anos, né? E precisava de ter muito tempo, né? De estar ali na cama mesmo, de ter aquela assim, disposição de se esvaziar de qualquer outra preocupação, de trabalho, de tudo, né? Ela tinha ali uma coisinha ali ou outra que ela fazia, mas mesmo assim, Deus não deixava ela muito ocupada com essas coisas, porque ela era toda para Deus e ela tinha uma missão muito distinta, né? De passear por tudo, né? Por usar o tempo dela para isso, para fazer esse tipo de oração que hoje nós rezamos, né? Que são os giros da alma, as orações e quantas coisas, né? Que não está aí registrado, mas que ela rezou, como ela falou, né? Quem pode dizer tudo o que me veio, né? Ela deve ter ficado horas, né? A Luísa, ela já não foi escolhida à toa. Ela já era uma pessoa, assim, muito que não media tempo para com Deus. Você vê lá no início, quando ela começou a rezar a novena de Natal, era 9 horas só fazendo meditação. Então, Deus não escolheu ela à toa, escolheu alguém com que tinha disposição mesmo para se dedicar a uma alma muito contemplativa, né? Então, o filho da divina vontade é uma alma meditativa também, é uma pessoa que medita, né? E a gente passeia por isso, mas nós meditamos vivendo, fazendo os atos, né? O que Deus não quer. Então só vou estar na divina vontade se eu sentar em um lugar e ficar passeando por cada coisa criada. Não, você vai viver, as coisas vão passear por você, vão vir até você as orações, vão vir até você os acontecimentos, aquilo que Deus quiser que você reze, você vai rezar em atos, você vai rezar em fatos, você vai rezar fazendo os atos, né? Mas você precisa entender tudo que foi feito, né? Entender tudo que isso tudo que está sendo falado aqui. Precisa entender, ter essa dimensão de que você não está sozinho, de que toda a criação, é como se toda a criação ficasse também assim, faça o seu ato aí, participa, faz igual nós. Nós estamos aqui faz, todos os dias fixos, fazendo o nosso ato na divina vontade, faça você também. Esteja fixa onde Deus te colocou. Não para. Seja constante, seja perseverante. Então, eles não estão pedindo para você ficar olhando para eles. Eles estão pedindo para você olhar para Deus. Para você olhar para Deus para ver o que Ele quer de você. Então, não é o que você tem que fazer, é o que Deus quer que você faça. Então, é as coisas que Ele colocar, é as orações que Ele colocar. Então, quando Ele quiser, você vai lá e reza as 24 horas da paixão. Quando Ele quiser. Mas mais do que isso, Ele quer que você faça os atos da vontade divina, que você tenha conhecimento, que você estude, que você medite, né? Compreenda o que Ele está falando, né? Estude, seja perseverante no estudo, não fale nos estudos, né? Não fale, dá toda a atenção para Jesus, né? Em fazer os atos completos que Ele quer, que Ele deseja de você, né? Então, aí aqui Jesus está falando com ela que tá tudo certo, que é desse jeito mesmo que Ele quer com ela. Que tudo que Ele inspira ela a fazer, tudo que Ele pôr na mente dela, não deixa escapar nada. E nunca pense que isso é pouco, isso está errado. Não, não.
Não seria agradável para ti se tivesse feito muitas belas e variadas obras e uma pessoa amada por ti, para te dar gosto, as colocas ao redor e fazendo-as ver uma por uma te dissesse: olha, essas são as obras tuas. Olha, é bela esta, como é artística esta outra. E na terceira, quanta maestria, e na quarta, quanta variedade de cores que encanta nesta outra. Então Deus está pedindo para ela se colocar no lugar dele, para ela entender como que ele se sente. Então Deus faz muito isso com a gente, para a gente entender como ele pensa. Então, pensa, filha, você acha que isso que você está fazendo não é perda de tempo, né? Esse tipo de oração deveria ser outra oração que você deveria oferecer para mim. Sei lá, parece... É porque, às vezes, nós seres humanos temos esse problema. As coisas simples para nós soam pequeno. E as coisas que soam grandiosas são as super orações com palavras super incríveis. Então, ficar igual uma criança falando: te louvo nas estrelas, papai. Te louvo agora, papai. Recebe agora, papai, o calor do sol, o brilho do sol, papai. A gente se sente assim, meio bobo, meio muito criança fazendo isso, mas essa é a oração mais simples. Quanto mais simples, mais agradável é. Então, nesse simples está tudo que Deus quer da alma. Essa simplicidade. Então, não é dar para nós, para Deus, as orações que a gente quer dar. É as orações que Ele quer receber. É que Ele inspira. Não é a gente querer fazer as coisas que a gente quer fazer, mas que Deus inspira. Né? Então, por que nós vamos arrumar confusão? Se Deus pede para nós: medite, estude o livro do céu, estude a escola, acompanhe a escola certinho, né? Faça a sua meditação. Por que a gente fica assim? Ah, não, papai, eu só quero ficar lá rezando as 24 horas da paixão. Isso aí, fazendo isso, eu já estou fazendo tudo. É para dar para Deus o que Ele quer, o que Ele coloca na sua vida, dentro da ordem. E Ele exige essa ordem nossa, de conhecer Ele, de estudar. Tenho muito para estudar. Então eu não quero que você fique só sentado assim, fazendo o que a Luísa fez, né? É para você entender que você fez junto com ela. Que contemplando isso, você está também nesse ato. Você também está nesse ato, porque ninguém que faz ato na divina vontade faz sozinho. Você está nos atos da mãe, você está nos atos do filho, você está nos atos da Luísa. Porque você está na mesma ordem, está voltando para a mesma ordem, está trabalhando para a mesma pessoa, né? É para a mesma unidade do Fiat. Então, o Fiat não faz nada sozinho, né? Nada é particular de cada um, tudo é colocado ali. Então, tudo é de todo mundo, entendeu? Então, tudo é de todo mundo. É incrível. Então, aqui, essas orações são as mais belas para Deus. Aí ele está falando: se coloca no meu lugar para você entender como eu me sinto. Pensa se fosse com você, porque se você entender como fosse com você, você vai se colocar no meu lugar. Se você fizesse um monte de obra, se você fizesse, ela fazia crochê, né? Então pensa, você faz uma toalha bonita, você faz um forro de mesa, você faz coxa de cama, você faz um monte de almofada, uma coisa mais linda que outra. Aí chega um amigo seu e fala: ah, meu Deus, olha que linda essa obra, perfeita essa coxa de cama, né? Olha aqui essa almofada, meu Deus, olha que coisa, que harmonia, que cores mais lindas. E cada vez que a pessoa vai falar, parece que se sente renovada a alegria, né? É a correspondência que você está recebendo pelo trabalho, né? Então, assim é Deus quando a criatura louva Ele com as próprias obras dele. É como se ela coroasse Ele. Ela dá uma amplia mais, ela dá um valor a mais, o Criador fez e ela repete com sua voz, fazendo um eco de amor, dá um novo brilho, dá uma nova felicidade. Aquela alegria de ter feito aquilo parece que volta toda à tona de novo, sabe? Daquele gosto, valeu a pena tudo que eu fiz, porque tem alguém que me agradece, tem alguém que reconhece e que ainda por cima faz isso em nome de todos.
Meu Deus do céu, eu recebendo dela, estou recebendo de todo mundo. Está preenchendo os vazios que ficaram na minha glória por causa da incorrespondência das criaturas. Então, é lindo isso para Deus. Que alegria, você não sentiria essa alegria? Que glória não seria para ti? Pois é, para mim é assim. Aí, ó, assim é para mim. Muito mais que quem vive em minha vontade, devendo concentrar tudo nela, toda a sua atenção nela. Concentrar toda a sua atenção nela, na divina vontade. Concentra a sua atenção na divina vontade. Deve ser como o batimento de toda a criação, que palpitando todas as coisas nela, em virtude de meu querer, deve formar um só batimento, para dar-me nesse batimento os batimentos de todos e de tudo, levando-me a glória e o amor de todas as coisas criadas por mim. Então é como se ela fosse colocada lá no centro, né? Coração, né? E cada gratidão dela bombeia sangue que vai para todos os membros. Então, o louvor dela está chegando a todos, está reunindo todos ali. Está reunindo tudo criado, inclusive nós. Levando glória de tudo, ou seja, de nenhuma parte Deus sente que não foi glorificado. Ele não vai falar assim, você esqueceu daquela estrela lá. Você esqueceu daquele metro de areia ali, que você não... Tudo tá na conta. E eu devo concentrar na alma tudo também, né? Para ela conseguir, né, fazer todos esses atos, porque são atos de Deus nela, né? Então eu devo concentrar na alma na qual reina a minha vontade a todos, para que ela, contendo tudo, possa dar-me tudo, o que os outros deveriam dar-me. Por isso que ele pegou ela assim, exclusiva para ele, né? Minha filha, viver meu querer é muito diferente das outras santidades, então entenda isso. É muito, muito, muito diferente, né? E por isso até agora não se encontrou o modo e os verdadeiros ensinamentos de viver nele. Pode-se dizer que as demais santidades são as sombras da minha divina vontade. É um sinalzinho que foi dado assim, mas um reflexo, sabe? Um reflexo. Mas não é a divina vontade mesmo, não está encerrado tudo ali, né? Em troca, esta é a fonte da vida divina. Por isso, seja atento aos exercícios do viver meu querer, a fim de que você possa sair o verdadeiro modo e os ensinamentos exatos e precisos, para que quem querendo viver nele possa encontrar não a sombra, mas a verdadeira santidade da vida divina. Então, os 36 volumes do livro do céu, a gente não encontra sombra, né? Se você estudar a vida dos santos, você vai ver muita coisa linda, maravilhosa. Mas ele está dizendo, você vai encontrar sombras da vida divina. Você só vai encontrar a vida divina se você ler os 36 volumes do livro do céu. Se você viver na divina vontade. Aí você vai encontrar realmente nu e cru, né? O verdadeiro modo e os ensinamentos exatos e precisos do viver na divina vontade. Para que quem querendo viver, quem tiver a intenção de viver mesmo, vai encontrar a verdade. Mas só quem quiser mesmo, chegar com fome, com desejo. Além disso, minha humanidade estando na terra, em minha vontade divina não houve obra, pensamento, palavra, etc., que não fosse encerrado em mim, para cobrir todas as obras das criaturas. Então, ela está representando o próprio Cristo, que na humanidade de Jesus também foi encerrado tudo nele. Não houve obra, pensamento e palavra que não fosse encerrada em mim para cobrir todas as obras das criaturas. Então, Jesus fez o mesmo, de representar cada um, de reparar por todos. Então, a Luísa está nesse mesmo papel. Pode-se dizer que eu tinha um pensamento por cada pensamento, uma palavra por cada palavra, e assim de tudo o resto, para glorificar completamente meu Pai e para dar luz, vida, bens e remédio às criaturas. Então, todos os pensamentos das criaturas passar por Jesus. Tudo. Por isso que a Luísa também gira
em torno das obras de Deus. Ela representa todas as criaturas para também glorificar a Deus. Jesus também veio para glorificar a Deus e para dar luz, vida, bens e remédio às criaturas. Agora, em minha vontade, tudo existe, e quem deve viver nela deve encerrar todas as criaturas para ir repassando todos os meus atos. Então, aumentou o trabalho dela, né? Porque ela passa pela criação e passa pela redenção também. E pôr neles outra bela pincelada. Então, ela tem que pôr a pincelada na obra da criação e na redenção também. Para dar-me a correspondência do que eu fiz, tá certo? Por isso que a Luísa tem muito trabalho. Quem vive na divina vontade tem muito trabalho. Trabalha pra caramba. Só que nós não vamos fazer o trabalho da Luísa, nós vamos fazer o trabalho que Jesus pediu de nós. E qual o trabalho que Jesus está pedindo de nós? Estudar. Já tem o conteúdo pronto, né? Os 36 volumes tem que ser destrinchado. A Luísa preparou o gado, como foi falado. A gente tem que preparar as carnes, separar a carne pedaço por pedaço dos boi. Cada parte é feita de um jeito. Tem várias partes para ser identificado o boi, né? Preparar, cozinhar, comer, degustar. Ainda por cima tem que comer e tem que falar do que você comeu também. Tem que comentar o que você comeu, partilhar. É muita coisa para fazer. Então, bem-vindo, bem-vindo. Só quem vive em minha vontade pode dar-me esta correspondência. Eu espero como meio para pôr em comunicação a vontade divina com a humana. Só quem vive em minha vontade pode dar-me esta correspondência. E eu a espero como meio, canal, né? Para pôr em comunicação a vontade divina com a humana e para dar-lhe os bens que ela contém. Você ser esse canal de Deus, para Deus se comunicar com você e dar-lhe os bens, que são os conhecimentos que tem a divina vontade. Eu quero a criatura como intermediária. Tá vendo? Então nós também somos canais, como a Luísa foi. Antenas, intermediária, que fazendo o mesmo caminho que fez minha humanidade, em minha vontade, abre a porta do reino da minha vontade, fechada pela vontade humana. Meu Deus, isso aqui é muito grande. Jesus veio na terra e abriu o céu. O Filho da Divina Vontade vai abrir o reino, a porta do reino da Divina Vontade para ela reinar nas criaturas. Deus abriu através da Luísa o conhecimento da Divina Vontade. Só que para esse reino vir, e ele vai vir porque foi decretado, Deus quer as antenas que vão chamar para trazer esse reino entre as criaturas, para esse reino se estender entre as criaturas. Então, é muito incrível a missão de um filho da divina vontade. A gente tem que tomar consciência da nossa missão. Porque quanto mais consciência a gente tiver da nossa missão, mais ardor e desejo a gente vai ter pelo reino. Mais consciência a gente vai ter de que a gente não pode negligenciar, que a gente tem que colocar nossa atenção onde Deus quer que nós coloquemos a nossa atenção. Porque às vezes a gente quer olhar para um ponto que a gente acha mais bonito. Eu não posso ficar assim. Eu acho mais bonito na divina vontade os giros da alma. Então eu vou ficar só lá nos giros da alma. Eu acho mais bonito essa parte. Aí tem um gosto próprio ainda. Não, se colocar no que Deus está pedindo, né? E Deus está pedindo a nossa atenção para ruminar esses conhecimentos. Tem muita coisa para aprender. Ele está pedindo para a gente focar no aprendizado, no conhecimento de que são esses bens. Aqui, ó, eu estou chamando pessoas para ser intermediária, tá? Fazendo o mesmo caminho que eu fiz na minha humanidade. Do mesmo modo que eu abri a porta do reino, que estava fechada pela vontade humana. Então, a nossa missão é essa. Do mesmo modo que Deus abriu o céu para nós. Ele quer esses filhos para abrir a comunicação. Ele quer essas antenas ligadas a Ele, prestando atenção para receber a comunicação e passar ela, produzindo. É o orvalho benéfico que vai chegar aos outros. Por isso a sua missão é grande. Se necessita que sacrifício e grande atenção. Tá vendo?
E tem um sacrifício, porque você vai sacrificar qualquer outra coisa que você dava atenção, para colocar sua atenção nisso. Então você vai sacrificar até coisas santas que às vezes você concentrava muito a sua atenção nelas. Até orações que você gosta mais. E Jesus falando, não, tudo bem, você já rezou para mim uma vez, isso tá ótimo. Quando eu quiser, eu te peço de novo. Mas presta atenção agora no que eu tô falando aqui. Leia esses conteúdos com amor. Pergunta para mim. Pede eu para te ajudar, mas foca nisso. Foca em conhecer, porque passando por você como intermediário, chega aos outros, mas precisa passar bem, precisa ser ruminado em você, porque eu fazendo isso, concentrando isso em você, chega nos outros. Porque às vezes a gente acha que não, que tinha que chegar em todo mundo primeiro e tá falando, não, se um tomar consciência, concentrando bem isso em você, passa pelos outros, só que Deus quer todas essas antenas ligadas, todas as antenas que ele chamou aqui ligadas. Então eu me senti imersa, querer supremo, imersa. Então eu me senti imersa no querer supremo e Jesus continuou. Minha filha, minha vontade é tudo e contém tudo. E além disso é o princípio, o meio e o fim do homem. Por isso eu criá-lo não lhe dei leis, nem instituí sacramentos, mas só dei ao homem minha vontade. Aqui tá vendo? Porque ele tá falando como que era o estado do Adão. Adão não precisava nem de comungar, de fazer confissão, né, dos sacramentos, porque ele já tinha nele, na divina vontade, já tinha o princípio, meio e fim. Isso é muito grande, muito grande. Tudo já estava ali, estava em harmonia total. Não precisava dos meios que era para dispor o homem, porque ele fala que os sacramentos é para nos dispor. Não, ali já tinha tudo, ele já tinha a vontade divina ali, né, nele, encerrada nele. Então ele já estava na finalidade para a qual ele foi criado. Então não precisava mais dos meios, né? Então ele já tinha o princípio, meio e fim, tudo nele. Por isso, ao criá-lo, eu não lhe dei leis, então não precisou dar. Porque primeiro vem as leis, né? As leis de Moisés, os mandamentos, para reger o homem. Depois vem o meio mais forte, que é a redenção, e vem os sacramentos, né? E depois vem a santificação, que é o terceiro feito, mas ali já estava tudo. Então, quando você... Meu Deus, isso é muito grande, né? Por isso, ao criá-lo, não lhe dei leis, nem instituí sacramentos, mas só dei ao homem a minha vontade, porque era mais que suficiente. Estando no princípio dela, para encontrar todos os meios para chegar, não a uma santidade baixa, mas à altura da santidade divina. E assim encontrar-se no porto do seu fim. Então, o homem já estava completo. Ele já estava completo. Para que ele está dizendo o seguinte, para que ele ia depender do sacramento se ele era essa presença viva, essa hóstia viva de Deus? A imagem e semelhança de Deus, onde Deus habitava nele, estava com Deus. Né? Então não precisava, seria é um meio assim, de santidade, mas não santidade alta, é uma santidade baixa. Não precisava ficar no meio com a santidade baixa se ele já estava no fim, que era a finalidade para a qual ele foi criado. Mas a altura da santidade divina é assim, encontrar-se no porto do seu fim, ou seja, na sua finalidade, voltar para a ordem. Esse é o auge da santidade. Ele está falando assim que a altura sublime da santidade, né? Qual que é a santidade mais alta? A santidade divina. É você encontrar-se na finalidade para a qual você foi criado. Você voltar para a ordem, seu estado original. É a santidade original, é a santidade mais maravilhosa. A santidade divina é a santidade das santidades. Isto significa que o homem não devia ter necessidade de outra coisa, senão da minha vontade, na qual devia encontrar tudo de modo surpreendente, admirável e fácil, para se fazer santo e feliz no tempo e na eternidade. E se lhe dei uma lei, depois de séculos e séculos da criação, foi porque o homem tinha perdido o seu princípio, então aí precisou dar o princípio de novo. O homem perdeu o princípio, portanto eu tinha perdido os meios e o fim, perdeu tudo.
O homem perdeu o princípio, o meio e o fim. Ficou como alguém assim, perdido, né? Uma pessoa perdida, sabe? Meu Deus, as leis divinas estavam todas na minha cabeça. Eu tinha ciência sobre todas as coisas que o Senhor me deu, né? Porque eu estava na ordem. Eu tinha a lei de Deus me regendo na minha memória, inteligência e vontade. Eu tinha tudo. Tudo, 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 tudo encerrado em mim e perdi. É como alguém assim que perdeu o caminho. Sabe, o caminho ficou fechado. Os véus ficaram todos fechados, era tudo véu aberto. Ele não se perderia, mas ele perdeu. Ele saiu, desceu de. Gente, desceu da altura da santidade para a pobreza total. É uma perda que a gente não sabe dimensionar. É uma perda gigantesca. Foi uma queda feia. Quanto mais alto se cai, mais feia é a queda, não é? Não faz mais estrago? Eles não falam assim? Porque quanto mais alto cai, né? Quanto mais alto você cai de um lugar, quanto mais alto ele é, mais estrago faz, né? Pois é, ele caiu da altura das alturas. Você viu o que o querer humano faz? Como que o homem se rebaixa fazendo a sua própria vontade? Vivendo nessa miséria que está fora da divina vontade, que perca é imensurável, né? Não tem como medir a distância que é, né, da pessoa que vive na vontade humana para a vontade divina. A distância que é estar fora dessa vontade divina. E olha, e foi tanto assim que foi séculos, né? Foi séculos e séculos para reparar, né? Então, aqui ó, isto significa que o homem não devia ter necessidade de outra coisa senão da minha vontade, na qual devia encontrar tudo de modo surpreendente, admirável e fácil, para se fazer santo e feliz no tempo e na eternidade. E se lhe dei uma lei depois dos séculos e séculos de criação, foi porque o homem tinha perdido o seu princípio. Portanto, tinha perdido o meio e o fim. É porque é um ato único. Se perdeu o princípio, se perdeu o meio e o fim de tudo. Não se tem meio sem princípio, né? Não se tem meio sem princípio. E se tem o princípio, precisa do meio e do fim. Fica incompleto, né? E se tem o princípio e o meio, precisa do fim. Entende? Que um vem com o outro. Assim a lei não foi princípio, mas meio. Mas vendo que contudo, então a lei foi meio. Mas vendo que contudo, e a lei, o homem estava perdido ainda, né? Ao vir à terra, incluiu os sacramentos. Então Jesus, ao vir, fundou a igreja, incluiu os sacramentos, encerrou esses bens na igreja para dar meios mais fortes. Por isso que, então a lei é meio também. E os sacramentos são meios mais fortes e potentes para salvar. Então, os sacramentos não podem, não se fecha ali e fala, se santifica assim. Os sacramentos são meios para salvar, ou seja, para nos manter nessa condição, no estado de graça, que é o estado de salvo, não, estado de graça, né? Não está no pecado. Então, deixar de pecar, ficar em estado de graça é meio, não é finalidade. Mas quantos abusos, aí que tá, olha. Deus deu a lei e o homem abusou dela. Deus dá o sacramento e o homem abusa também. Mas quantos abusos se fazem? Quantas profanações fazem graça com isso, né? Olha, a Gisele me mandou um vídeo na paróquia, não sei de onde, lá do perdão. Tem um momento de um ato penitencial, um momento tão importante. Isso foi, pois, uma música assim de forró. Tem nada a ver com ato penitencial, é uma música de forró. O pessoal estava se segurando para não dançar. Até o padre estava com vontade de dançar e rindo lá do perdão. A música pedia, a pessoa pedia perdão
para amada, alguma coisa assim, mas é música mundana, não tem nada a ver com pedir perdão para Deus, com arrependimento. Tinha gente se segurando para não dançar, tinha vontade de bater palma. Tinha umas pessoas que estavam meio com a cabeça baixa, deve que estavam chateadas, sem graça. Coisa horrível. Então, assim, abusam abusa da sacralidade das coisas. O sagrado está sendo cada vez mais profanado, rejeitado, desprezado, tratado como algo assim, sem muito valor. Não se dá por falta de conhecimento. Quando você não conhece algo, você trata de qualquer jeito. Mas muitos também conhecem, mas não acreditam mais. Não dá mais credibilidade para a Eucaristia, porque se desse, se reconhecesse Jesus ali, trataria muito melhor. Não abusaria dele. Não abusaria da confissão. As confissões estão virando atendimento psicológico, bate-papo. As confissões estão sendo coisas assim jogadas muitas vezes ao vento. Porque a pessoa vai ali, uma alma moribunda, precisando de cura da sua lepra, e vai ali pedir para ouvir, tá tudo bem, isso não é pecado não. Não tem problema não. O importante é que você tá amando. Isso houve mentira. Então, de vez o sacramento se torna meio para salvar, porque da parte do sacramento eles são puros, santos, mas a forma que está sendo ministrado, os abusos que estão sendo feitos, em vez de usar para salvar, está usando para condenar. Então, do mesmo modo que eles usavam a lei da forma errada, assim também está se fazendo com esse meio mais forte que o sacramento. Você vê como que a vontade humana ela é a chave do inferno, porque ela é tão atrevida que além dela não ser capaz, por ela mesma, de voltar ao princípio, à finalidade a qual foi criado, ela abusa daquele que vem para fazer isso. Ela abusa do seu resgatador, do seu Deus. De tanto que ela quer viver por conta própria, tanto que ela quer ser endeusada. Não preciso de você para me salvar. Eu mesmo vou me salvar. Ridículo. Trata Deus como nada. Então, quantos abusos, quantas profanações, quantos se servem da lei dos próprios sacramentos para pecar mais e precipitar-se no inferno? Como pode, né? É o meio que Deus deu para salvar e a vontade humana, por tudo, continua fazendo o que fez, né? Saindo do paraíso, né? Saindo. E quando Deus dá o alimento, a pessoa cospe. A pessoa abusa, trata mal. Aí fala que só a minha vontade, enquanto com só a minha vontade, que é princípio, meio e fim, a alma se põe ao seguro. Então, não há segurança ainda por causa disso, por causa da vontade humana rebelde. Então, só com a vontade humana amarrada no trono e Deus regendo o ser humano, ele está realmente, essa alma está segura. É como se a alma chorasse e pedisse essa vontade divina. É como se essa alma falasse: me salva, me põe em segurança. E como que eu te ponho em segurança? Me colocando na vontade divina. Então só pode estar seguro, né, de não rejeitar os bens de Deus na vontade divina, tendo a vontade divina nos regendo. Eleva-se a santidade divina, alcança em modo completo a finalidade para a qual foi criado. E não há nem a sombra de perigo de me ofender, nem a sombra. Então, mantendo a sua vontade humana amarrada aos pés do trono de Deus, ali, adorando e servindo a Deus, tendo a vontade divina te regendo, você está realmente, a sua santidade fica guardada, zelada por Deus. Mesmo estando nesse mundo, que ainda, né,
jaz o maligno, que tem muito pecado, que tem muita contaminação, que tem aí os inimigos, né? Carne, mundo e demônio. Mas mantendo a nossa vontade humana guardada por Deus, Jesus guardando ela, e a gente vivendo a divina vontade, a gente fica seguro, protegido de não ofender o nosso Criador. Se a gente sempre fazer a vontade divina. Porque quem faz as coisas na vontade divina não peca, não tem pecado na vontade divina. Não tem pecado na santidade divina. Não tem pecado na vida na divina vontade. Como que alguém vai ofender Deus com a sua própria vontade divina, sem que a vontade divina de Deus só o glorifica, né? Assim, o caminho mais seguro é apenas a minha vontade. Então não tem outra via. Essa é a via das vias, a via mais segura. A via assim que você pode ir mesmo sem medo. E os mesmos sacramentos, se não forem recebidos em ordem com a minha vontade, podem servir como meio de condenação e de ruína. Isso é muito sério. Meu Deus. Então, o que dá segurança mesmo que a própria vida sacramental nossa, se a gente não estiver na ordem, na vontade divina, isso ele fala mesmo. A alma não recebe todos os efeitos dela. Por isso, inculco você, né? Pra pôr na nossa cuca mesmo, né? Pra pôr na nossa cabeça, pra gente não esquecer nunca mais disso. Tanto minha vontade. Por isso inculco tanto a minha vontade na sua cabeça. Por isso que eu tanto tô te falando, presta atenção. Presta atenção no que você está vivendo. Presta atenção no que você está dando atenção. Presta atenção no que eu estou falando. Fica firme nessa vontade divina. Entenda que isso aqui é uma coisa mais maravilhosa da face da terra. A única coisa que você tem que dar é audiência. Estou inculcando tanto você na minha vontade divina e não paro de falar dela. Porque a alma estando em seu princípio, os meios lhe serão propícios. Então ela vai receber todos os frutos. E receberá os frutos que contém. Em troca, sem ela, os mesmos sacramentos lhe podem ser veneno que as conduzem à morte eterna. Misericórdia. Meu Deus do céu. É muito sério. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Fiat.